Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e também deixar a sua sugestão para a próxima questão, certo? Bem, olha só. Um ponto A move-se uniformemente com velocidade v, de modo que o vetor v está continuamente apontado para um ponto B, que por sua vez move-se retilinamente e uniformemente com velocidade u menor do que v. No instante inicial, as velocidades são perpendiculares entre si e os pontos estão separados por uma distância d. Após quanto tempo os pontos irão se encontrar? Bem, pessoal, essa é uma questão muito parecida com uma questão de barco postada há algum tempo atrás do Saraiva. Que tá o card aí passando aí para você, se já não passou. Mas bem, o que nós temos? Dois pontos, certo? No caso seria o ponto A, que se move com uma velocidade v, sempre apontando para um ponto B, que se move perpendicularmente à direção que eles se encontram, certo? Uma distância d que eles se encontram. B se move perpendicularmente com uma velocidade u, enquanto A move-se sempre em direção a B, com velocidade v. Então, vê-se que, após um determinado intervalo de tempo, aqui estaria o ponto B, por exemplo, uma distância qualquer, e a partícula A teria, né, uma certa distância, vamos dizer assim, quase que uma parábola, pois ele vai ter sempre seu vetor apontado para B. Então vamos ter essa linhazinha aqui, certo? Bem, o que acontece? O que nós podemos fazer? Num determinado trecho, numa determinada direção, temos o vetor v do ponto A e temos o vetor u do ponto B. E entre eles, entre a direção, essas duas direções, existe um ângulo alfa, certo? Bem, o que acontece? A velocidade relativa entre esses dois, né? Então, decompondo a velocidade u nessa direção, aqui seria u cosseno de alfa. O que acontece? A velocidade relativa entre eles seria, então, v menos u cosseno de alfa. E, bem, a distância relativa entre os dois, para acontecer um encontro, tem que ser igual à distância d. Eles começam a uma distância d um do outro e depois de um certo tempo essa distância tem que chegar a zero. Então, a distância relativa percorrida tem que ser igual a d. Como este ângulo alfa, ele altera-se com o tempo, teremos que efetuar uma integral aqui, né? A integral do instante zero, né? A integral do instante zero até o tempo de encontro, que eu vou chamar de tal, dessa velocidade relativa, ou seja, de v menos o cosseno de alfa, né, em função de t, dt, né, tem que ser igual àquela distância d. Só que tem uma outra situação, que é a seguinte, né, uma outra direção, porque a gente não vai, de fato, resolver essa integral aqui. Mas vamos ver a componente horizontal de v e comparar com a componente com u, né? Bem, aqui teremos uma componente que é v cosseno de alfa, só melhorar esse alfa. E o que acontece? Como esses dois pontos iniciam-se na mesma posição horizontal, no momento do encontro, v, ou melhor, a integral de zero a tal de v cosseno de alfa em função de t tem que ser igual a u vezes este tempo tal, tempo de encontro. Pois aí significa que o quê? Que tanto a partícula A percorreu a mesma distância que a partícula B na horizontal, ou seja, os dois se encontraram horizontalmente e aqui se encontraram, né, diagonalmente nesse sentido. Então temos essas duas integrais. Numa tela aqui, nova, 0 a tal u, né, melhor, v cosseno de alfa dt tem que ser igual a u vezes tal.
Nisso aqui, nós podemos, então, né, como v é uma constante, a gente pode tirar da integral. Então, aqui neste caso, a integral de cosseno de alfa dt de 0 a tal é igual a u sobre v vezes tal. Tá? Por que isso é importante? Porque a gente vai substituir nessa segunda expressão aqui. Né? A integral da subtração pode ser a subtração das integrais. Então, eu vou ter integral de 0 a tal de v menos o u, eu coloco para fora aqui da integral. Então, fica u integral de 0 a tal de cosseno de alfa dt igual àquela distância d. Tá? Bem, vamos fazer a substituição dessa integral por este termo. E a integral de uma constante, já esqueci de botar o diferencial. A integral de uma constante é essa constante vezes, né, no caso aqui, t. Como é de 0 a tal, então v tal. Então, essa primeira integral é v tal menos o u, que multiplica, então, u sobre v tal. Tem que ser igual a d. Isso aqui, então, podemos colocar esse u em evidência. Podemos multiplicar em cima e embaixo esse primeiro termo por v para conseguir termos, então, só denominadores. Ou fazer a soma direta aqui. Vamos ter o seguinte, tal vezes v de v ao quadrado menos u ao quadrado igual a d. Ou seja, isolando tal, ou seja, o tempo de encontro, vai ser v é a velocidade da partícula a, divididos por v ao quadrado menos u ao quadrado. Aí encontramos o nosso tempo de encontro, ok? Bem, veja que obrigatoriamente v tem que ser maior do que u para ter, né, um tempo de encontro, certo? Justamente porque senão aqui teria um resultado negativo. E não pode ser igual, né? Porque senão não teria um tempo de encontro, certo? Que é justamente essa situação, ó, u menor do que v, ou seja, a partícula b tem uma velocidade menor, o que significa que sim, elas vão se encontrar e vão se encontrar após um tempo igual a este aqui. Né? Então, a gente realiza esse cálculo aí utilizando, né, a integral, mas veja que a gente acaba fazendo a integral de uma constante apenas, né? E a outra a gente consegue substituir por um outro termo, ok? Certo, pessoal? Bem, era essa a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas, deixem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar sugestão para a próxima questão, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.